Fala pessoal, bem-vindos a mais um Supply Talks e hoje vamos falar sobre um assunto que a gente tem que abordar, já abordamos algumas vezes e vamos continuar falando sobre ESG. O nosso convidado de hoje é o Rodrigo da Vestas e vocês vão conhecê-los muito bem. Do meu lado aqui está o Rodolfo da Certas, que vai ser o nosso co-host. Rodrigo, muita gente quando fala de suprimentos, da área de compras, de procurement, tem altas reclamações, né? Dos usuários, dos stakeholders reclamando que a área de compras não funciona direito, que o serviço é ruim. E o interessante é que você era um desses. Exatamente. Obrigado pelo convite, Alex, Rodolfo. Prazer estar aqui com vocês hoje. Exatamente, né? Então, minha carreira ela sempre foi feita de água e vento, né? Literalmente. Então, água e vento. Água e vento. Então, eu comecei minha carreira com ESG e eu sigo com ESG até hoje, trabalhando em diferentes áreas da cadeia de valor no ESG, né? Então, eu lembro que em 2009, né, quando eu estava numa carreira na General Electric, naquele momento, eu era responsável, gerente Brasil de uma área de serviços, de uma divisão de tratamento de água, né, para fazer recirculação de efluentes e aproveitar água melhor na indústria. E eu era o responsável, junto aos clientes, para garantir a qualidade dos efluentes tratados, a qualidade da água que vinha sendo fornecida e recirculada no sistema empresarial das companhias. Eu tinha uma base de clientes aí de cerca de 1.000 clientes naquele momento e um grande time espalhado o Brasil afora. A GE vendia especificamente o que para isso? Essa divisão da GE, que a GE não possui mais nesse momento, mas possuía naquele momento, era uma divisão que vendia uma série de produtos de tratamento químico, polímeros e tratamentos mecânicos também. Então, osmose reversa, máquinas e químicos também. Químicos, isso. Tá bom. E aí, como parte da prestação de serviço, existia ali uma equipe de campo, pela qual eu era responsável, né, que tinha que fornecer a performance de tratamento dessas águas para manter o sistema recirculando nos clientes. E aí, qual que era o problema principal que eu tinha no dia a dia? Os reagentes químicos muitas vezes não chegavam, né? Os equipamentos para o meu time poder prestar esse serviço não chegavam, então eu era o detrator número 1 da área de suprimentos naquele momento. Então o que aconteceu? Houve a crise do subprime em 2009, o CEO da divisão resolveu reestruturar a divisão e falou: Rodrigo, você é o cara que mais reclama da área de suprimentos. Eu acho, vou fazer uma pausa, hein? Rodolfo, eu acho que eu já sei o que ele vai falar, né? Normalmente quem reclama demais, né? Exatamente, você não pode jogar no ventilador as coisas, tem que tomar muito cuidado. Então, Rodrigo, você reclama demais, tá aqui, é seu, resolve. É isso, já imaginei. E estou aqui até hoje, tendo tido diferentes responsabilidades ao longo do caminho, diferentes setups, com supply chain, com comércio exterior, logística, outras variáveis, né? Mas sempre com suprimentos dentro do meu escopo, que é uma área que eu adoro, vejo super importante, e fui ali, né? Minha carreira começou no ESG, que estava começando naquele momento, tratamento de águas e tal, e no momento posterior eu fui convidado para iniciar a divisão de wind da GE no Brasil, né? E aí que foi o começo da indústria eólica no Brasil também, o qual me encontro até os dias atuais. Muito bom. Mais um que caiu de paraquedas, né, em compras. Mas é o normal, né? Porque como a gente diz, não tem faculdade de compras, né? E dificilmente é uma pergunta que a gente brinca, né? Mesmo para os pais e para as mães, né, que hoje trabalham em compras, né, em procurement, a gente pergunta: seu filho sonha em ser comprador, né? Esse sonho não é muito comum, né? O sonho de ser comprador. Né? Exatamente. Mas você que nem juiz de futebol, né? Também descobre. Rodolfo, muito bem-vindo. Pode se apresentar para o pessoal. Obrigado, Alex. Eu sou Rodolfo Sandoval, da empresa Certas, Gestão de Fornecedores. E hoje eu estou numa missão pessoal de trazer os fornecedores para a ESG. Eu não estou tão preocupado com os compradores, porque as grandes empresas já estão com pautas. O ponto é que estão exigindo dos fornecedores e eles não estão sendo capazes de entregar resultado. Então, hoje em dia eu trabalho nessa linha de que os fornecedores comecem a demonstrar o que fazem, a registrar o que fazem, para tentar gerar esse equilíbrio entre os requisitos dos compradores e o que os fornecedores têm a oferecer em matéria de ESG. Muito bom. Rodrigo, conta onde você está hoje e vale a pena explicar. Às vezes a gente pega, às vezes não, né? Muitas vezes a gente pega empresas muito famosas que todo mundo conhece, né? Vou dar um exemplo bem assim. Você pega o Nestlé, todo mundo vai conhecer. Você pega o Unilever, todo mundo sabe.
Mas a Vestas nem todo mundo conhece, né? Uhum. Conta um pouco da Vestas, o que a Vestas faz e sua posição hoje lá. Tá bom. Então, hoje eu sou o VP de suprimentos da Vestas para a América Latina, né? Então, toda a região da América Latina, desde o México até o Ushuaia, onde eu tive nas férias agora. Ushuaia, venta pra caramba. Fui ver se ventava tudo isso mesmo, mas frio pra caramba, até no verão. Mas essa é a minha região de responsabilidade na América Latina, então eu tenho toda a responsabilidade pela gestão de cadeia de valor da Vestas. E quem é a Vestas? A Vestas é o maior fabricante de turbinas eólicas do mundo, né? A Vestas é uma empresa dinamarquesa, teve um faturamento da ordem de 15 bilhões de euros anuais no mundo, então é uma empresa de grande porte. Temos aí uma grande quantidade de pessoas espalhadas por mais de 80 países, onde nós temos as nossas tecnologias espalhadas. E só para dar uma ordem de grandeza, né, a Vestas tem no mundo cerca de 150 GB de base instalada de geração de energia sob serviços. Então, o que isso significa? Para falar, para quem não é muito familiarizado com o mundo de energia, 150 GB de base instalada de energia eólica significa algo em torno a 10 Itaipus. Então, assim, é uma base instalada muito expressiva, é a maior base instalada do mundo, né? Fora a China, que é um outro animal diferente. E falando em termos mundiais, a Vestas é o fabricante de energia de aerogeradores de maior porte no mundo, né? E tem presenciado um crescimento exponencial. Então, assim, a perspectiva é que até 2030 a demanda por novos aerogeradores vai entre dobrar ou duplicar no mundo, em virtude dos compromissos do Acordo de Paris, as COPs e tudo mais. E a gente vem, então, surfando com a necessidade, a demanda real do ESG, né? Então, quando a gente pensa em ESG, muitas vezes vem à nossa cabeça uma turbina de energia eólica, né? Então, nós somos o número 1 no mundo que provê essa solução. E vocês vendem... A pergunta, acho que é meio básica, porque todo mundo hoje vende serviço. Uhum. Mas o modelo central de vocês é vender o equipamento ou é vender o serviço? A gente vende... A gente projeta os aerogeradores, nós desenvolvemos os componentes, todo o design dos componentes dos aerogeradores, todo o design da máquina é propriedade nossa. Tá? Nós fazemos também desenvolvimento de parques eólicos, ou seja, clientes que não tenham condições ou expertise em desenvolver um parque eólico, nós fazemos o desenvolvimento e vendemos o desenvolvimento também, né? E depois que nós vendemos os aerogeradores e instalamos os aerogeradores, mais de 90% dos nossos contratos contém também prestação de serviço por longo de 20 ou 30 anos. Né? Então, se fizer um paralelo, por exemplo, com a indústria de óleo e gás, né? Você tem uma plataforma de petróleo, seria como se você fornecesse a plataforma de petróleo e operasse ela ao longo de vários anos. Né? Então, esse é o nosso modelo de negócio. Nós não geramos a energia, nós não temos geração de energia, nós vendemos a tecnologia para quem quer gerar energia. Mas a gente vende a tecnologia e opera o parque para que o nosso cliente possa ofertar energia para a rede. Perfeito. E agora, fazendo um resgate, já que você trabalha com água e vento há muito tempo, e com ESG há muito tempo, mais do que esse boom, né, que a gente está nos últimos 5 anos, o que você faz de um resgate histórico comparativo? Lógico, pode ser que você tenha número ou não, mas pelo menos por sensação de falar, puxa, hoje nós avançamos em relação ao que você estava lá em 2009, ao que você estava nos anos 2000. Você enxerga essa evolução mesmo? Ou por enquanto é só uma forte trend que vai aumentar e você não viu muito movimento na cadeia? Não, tem bastante evolução, Pegando um pouquinho do meu passado em águas, né? Então, eu iniciei minha carreira em águas e isso é uma coisa interessante. Quando eu me formei, eu não tinha ideia desse mercado, né? Então, eu caí de paraquedas nesse mercado dentro da GE, que era uma empresa multinegócios, né? E eu fui alocado dentro dessa divisão de tratamento de água, que era uma divisão nova para a GE naquele momento. Ela tinha acabado de adquirir aquela divisão fazia 1 ano, né? E eu entrei ali com a missão de ajudar na aculturação daquele negócio no sistema no modelo de negócio da GE, né? E eu aprendi muito sobre aquilo e naquele momento o grande desafio é que a precificação pelos serviços de tratamento de água eram muito baixos, ou seja, a indústria não via
o devido valor. Uhum. E ao longo de 10 anos quase que eu estive naquela divisão, eu pude ver essa realidade mudando. Então, hoje a gente vê que a escassez de água é uma realidade em várias regiões, né, no mundo, inclusive no Brasil. Ou seja, se no Brasil, que tem os dois maiores aquíferos do planeta, a gente vê falta de água em algumas regiões, imagina no resto do mundo. Então, hoje existe uma precificação mais adequada por esses serviços, por essa demanda, e a gente vê também um crescimento bastante relevante, seja do ponto de vista de tratamento químico, quanto do ponto de vista de tratamento por equipamentos, né? A mesma realidade se aplica também a energias renováveis, né? Então, eu fui convidado em 2011 a entrar na divisão da GeoWind, que estava iniciando a formação no Brasil, então foi como participar de um processo de startup, né? Então, não existia energia eólica no Brasil, era algo extremamente incipiente, né? 2010 ali tinha pouca energia eólica no Brasil. Algumas poucas turbinas importadas, alguns poucos parques para contar nas mãos, né? E naquele momento a General Electric viu uma oportunidade de negócio falando, isso aqui vai bombar, isso aqui vai crescer, né? Tendo em vista que já estava acontecendo em outras regiões do mundo, né? Então, ali eu fui convidado a participar da criação e do início desse negócio no Brasil, e o crescimento foi extremamente rápido. Se a gente partiu do zero para um negócio de 2 GB de energia anuais, né, em aproximadamente 1 ano e meio, né? Então, eu tive que sair de uma base de fornecedores que era 1 ou 2 fornecedores para ter mais de 100 fornecedores homologados num período só de 1 ano. Então, foi um ano ali, 2011, 2012, um ano de caixeiro viajante, né? Quase eu não vi minha família, tive que ficar viajando, explicando para fornecedores o que eram, potenciais fornecedores, o que é energia eólica, né? Porque muitos deles não tinham noção do que era, que eu tinha ido, muitos deles para fora do Brasil, não sabia o que era essa tecnologia, para desenvolver capacidades para produzir os componentes e aí, com base nisso, iniciar essa indústria no Brasil, né? Então, essa indústria ela cresceu muito. Então, dando uma ordem de grandeza, o mercado do Brasil, no início, era, há 10 anos atrás, coisa de 1 giga ano, 2 giga ano. No Brasil, no ano passado, foi instalado quase 5 giga, ou seja, mais do que dobrou de tamanho em base instalada anual, num período muito curto de 10 anos. E agora, falando de empresa, falando agora como comprador, né? Agora a gente vai usar você como conhecedor do mercado para falar como comprador. Hoje, por exemplo, eu vejo, aqui a gente não tem problema de falar marca, né? A Indy, por exemplo, né? Tá fazendo propaganda pra caramba na televisão, né? Canal aberto, assim, televisão, mídia, internet, rede social, para que as empresas que têm um volume de energia, que já vai compra energia com a Indy, que ela opera no Mercado Livre, né? Sim, então, hoje, uma coisa que já era antiga até, esse negócio de compra no Mercado Livre, não é nova, hoje está meio que popularizando, né? A empresa gastar menos dinheiro com energia comprando, por exemplo, o serviço da Indy lá, né? E assim como tem outros players também. Algumas empresas já estão fazendo parque de energia solar, por exemplo. Você põe umas plaquinhas solar no telhado lá da fábrica para captar energia. A energia eólica, é possível fazer isso na empresa ou não dá? É muito caro e operar isso. Tipo, vou pôr uma torrezinha lá e vai me ajudar na empresa. Não é comum, né? O mercado funciona mais ou menos assim. Você tem a geração distribuída e a geração centralizada, né? O solar ele é muito mais manuseável, muito mais fácil. Então, o solar ele tem uma natureza mais de geração distribuída, né? Só que a eficiência do solar ele é mais dependente de recursos, né? Do sol né? Do que o eólico, que você tem uma maior quantidade, uma maior constância ao longo do tempo. Então, assim, as duas fontes, elas de certa forma se complementam para ajudar a formatar a matriz de energia para você fazer a descarbonização do planeta. Então, o eólico tem uma natureza mais de geração centralizada. Por quê? Porque, imagina, para você colocar uma torre em pé, 80 metros de altura, várias toneladas, você precisa colocar um guindaste. Então, se você fizer uma geração distribuída, só o custo de você mobilizar guindaste já acaba com a economicidade daquele seu projeto. Então, por isso que é mais comum você ter parques com vários aerogeradores, e ali você faz uma mobilização em massa de guindastes, mão de obra, transporte, e ali você tem a escala necessária para que o empreendimento seja viável. Na prática, hoje, uma empresa não pensa em comprar uma torre eólica para pôr perto da fábrica dela. Se você quiser colocar na sua casa, podemos ofertar, mas talvez não seja muito econômico. Não dá ROI ainda. Não dá ROI ainda. Não. Será que isso vai ser possível um dia ou não é muita loucura?
Olha, Porque aí teria que baratear o custo, né? tem que baratear muito. Talvez, assim, um dia tudo é possível, né? Tudo depende das tecnologias que vão ser desenvolvidas para você subir um aerogerador, para você subir um equipamento, né? Então, eu não digo que nada é impossível, mas no horizonte de tempo que nós temos hoje, eu não vejo isso acontecendo. E sobre carro elétrico, para fechar o assunto de mercado aqui de energia, o que você enxerga hoje sobre carro elétrico em termos de energia? Bom, porque é uma coisa que eu estou perguntando, fazendo esse paralelo. O carro elétrico, se a gente pensasse há 20 anos atrás, era meio que uma ilusão do negócio de protótipo, né? Exato. E hoje a gente já vê fora do Brasil, né? Inclusive saiu agora, já tinha, né? Mas agora está saindo bastante propaganda, notícia daquela faixa, né, de abastecimento automático nos Estados Unidos. Sim. Né, que você paga o serviço lá e você roda pela faixa na estrada e carrega o carro automaticamente só que você está rodando em cima. Né? Com certeza. Parece da nossa época, hein, Rodolfo? Parece. Lembra quando a gente jogava River Raid no Atari? Exatamente. Verdade. Isso aí você sabe como se... Verdade, passava. River Raid era visionário, né? Visionário, né? Passava em cima. É isso aí. Muito River Raid abastecendo em cima do caminhãozinho de forno. Com certeza. Mas você vê que o carro elétrico deve avançar ou não? É uma das grandes tendências, com certeza. Então, o carro elétrico, se você vai, por exemplo, para os países escandinavos, já é grande parte da frota, né? Então, a gente vê que na Europa tem tido um avanço muito grande, muito significativo. Já a maior parte das vendas são de carros elétricos. Nos Estados Unidos também a gente vê investimentos altos de Tesla. Agora o Aira, que está nos Estados Unidos, que são subsídios e grandes incentivos para você eletrificar a economia. Então, essa é uma das grandes tendências. Eu diria que não é a única tendência, né? Então, existem combustíveis renováveis que vêm da energia gerada pelo aerogerador. Então, porque o hidrogênio também está com exatamente um bom mercado atualmente. Esse é um bom exemplo. Hidrogênio, né? Esse é um bom exemplo. O e-fuel, né, ou o hidrogênio verde, essa é uma das outras tendências. Ou seja, você pegar um pouco da água que eu brinquei no meu começo da carreira, mais energia eólica de hoje, junto os dois você gera hidrogênio, e o hidrogênio ele é uma molécula, então ele pode utilizar a base instalada, por exemplo, de refinarias, entre outros ativos de produção de combustíveis que estão existentes. Então, esse é um outro caminho, uma outra rota também. Inquestionavelmente, todos os caminhos levam a Roma, né? Então, todos os caminhos dependem da energia renovável, seja o eólico ou solar, tudo sai dele. E como isso vai migrar para os automóveis e para outros meios de transporte e eletrificação, seja via elétrico ou seja via molécula através do hidrogênio, são caminhos possíveis, mas todos vêm do mesmo meio, que é a energia renovável. Perfeito. Tem muita gente que fala, puxa, parece negócio de energia de carro elétrico, mas a matriz do país é super suja e, na verdade, migrar para elétrico é pior do que deixar no combustível que a gente está acostumado no dia a dia. Essa informação, às vezes parece meio burburinho, você acha que tem países que tem isso? E você acha que esse país vai passar por uma transformação de energia mais renovável? Olha, tem realidades diferentes, né, no mundo. Então, por exemplo, se você Brasil pega mais limpo por natureza. O Brasil, a gente tem grande parte da nossa energia, ela é grandes hidrelétricas, né? E agora a gente tem uma grande parcela da nossa matriz também por eólico e o solar agora despontando como terceiro. Então, assim, a nossa matriz comparado com outros países do mundo, ela é relativamente limpa, né? O que não significa que não haja oportunidade para ir além, até porque, por exemplo, com data lake, tecnologias de informação, o consumo de energia vai ser exponencial. Então, isso significa que a necessidade de adicionar mais energia na rede vai ser constante. E essa energia nova vai vir através de energia renovável, né? Outros países, acontece sim. Então, por exemplo, você tem a própria Argentina, que depende muito de térmicas. A China é uma economia muito dependente de térmicas. Índia. Então, esses países vão ter que empenhar um esforço maior do que o Brasil, por exemplo, para eletrificar a economia com fontes mais limpas e, assim, poder utilizar carros elétricos de uma forma inteligente, né? Porque senão, por exemplo, você pega a Índia, se a Índia decidir eletrificar a frota, essa frota vai ser eletrificada como? Com carros elétricos, mas que vem de fonte de geração térmica. E aí não faz muito sentido. Perfeito. Então, esse acho que é um pouco do paradoxo que a gente tem hoje, e cada país vai ter uma história diferente, né? Muito bom, muito bom. Agora vamos migrar para a área de compras da Vestas. Vamos sair do mercado aqui e vamos migrar para a área de compras da Vestas.
o que vocês têm feito de meta e indicadores? Porque imagina, né, Rodolfo, se você para pensar, uma empresa que já quer levantar a bandeira do ESG, mas não é uma empresa que trabalha com isso, tem uma responsabilidade X. A Vestas, que trabalha com isso, tem uma responsabilidade dobrada. Exato. Então, imagino que tem uma pressão natural de você, por exemplo, ter uma meta mais ousada do que uma meta de uma empresa de serviço, né? Vou dar um exemplo aleatório aqui de novo. Ruta, como será que é a meta da Microsoft, do Google versus da Vestas? Teoricamente, a Microsoft e o Google ser de serviço vai ter uma pressão um pouco menor e você, por trabalhar e vender isso, tem uma pressão maior. O que você tem de meta hoje na tua área de suprimentos, não da Vestas em si, mas na tua área de suprimentos, e como que você está vendo os fornecedores preparados para prestar serviço para você? Esse é um bom ponto. Então, assim, realmente a gente tem uma pressão moral diferenciada. Isso, diferenciada. Né? Uma pressão moral. Por quê? Porque o nosso produto ele é o símbolo do ESG. Né? Quando você pensa em ESG, muitas vezes o que vem na cabeça das pessoas é a turbina eólica, né? Então, ainda mais o que hoje o principal indicador do mundo é CO2, né? Exatamente. Zero emissão de CO2. Então, quando você pensa em zero emissão de CO2, você pensa muito em transporte, você pensa em eletrificar a frota, por exemplo. Exatamente. Então, o que a gente tem feito em termos de ESG, né? A Vestas foi considerada em 2022 a empresa mais sustentável do mundo pelo índice Corporate Knights, né? E em 2023 do ramo de energia mais sustentável do mundo. E por quê? Porque, por exemplo, várias métricas corroboram esse posicionamento da Vestas. Então, hoje em dia, 100% das nossas operações do mundo, operações fabris, elas são supridas com energia renovável, né? Então, isso é o mínimo também, né? Convenhamos, né? Então, mas é um ponto de partida importante. Por quê? Lógico. Porque muitos países não têm a base de energia renovável instalada tal como tem o Brasil, né? Então, para a gente acaba sendo uma meta até relativamente mais fácil, porque a matriz do Brasil ela é mais limpa, mas em todos os países que a gente opera não é uma coisa tão simples assim. Então, nós temos 100% da nossa matriz. Os automóveis nossos de serviços, por exemplo, até 2025, eles serão 100% movidos por energia renovável, seja de fonte elétrica ou outras fontes que a gente chama de Power to X, né? Então, e-fuel, entre outros, né? A gente tem trabalhado também com os nossos fornecedores em eletrificação ou descarbonização de suas frotas. Então, por exemplo, um dos grandes parceiros nossos de transporte marítimo, a Maersk, ele é a nossa principal aliança estratégica nossa, e até 2030 nós temos o compromisso junto com eles para que 100% do transporte marítimo da nossa carga seja realizada com navios abastecidos por combustível renovável, tá? E aí podem ser elétricos, metanol, etanol, o que for, né? Você fazer uma pequena interrupção, você viu que já está rodando navio com vela, né? Também. Você viu esse navio veleiro? Que tem até uma uns vela 500 gigante. anos isso daí, né? Mas está voltando. Mas na verdade, quando a gente fala vela, é isso que você fala, 500 anos veleiro já era lá, caravelas, né? Mas na verdade, não sei se vocês viram, essa vela é um negócio de aço, não sei se é de aço, de carbono, né? Gigantesco. Você já viu isso aí, Rodolfo? Não vi ainda. Não. Cara, depois é legal vocês pesquisarem. Põe aí, navio movido a vela. É um negócio gigante, uma vela alta, como se fosse uma torre eólica da vida, né? Que tem uma chapa de água, inclusive ela dobra assim e volta. E o navio tem combustível como segunda fonte alternativa, mas ele roda a vela com umas velas, sei lá, vou chutar aqui, posso estar cometendo um erro grave, mas eu vou chutar que é mais de 30 metros de altura a vela de aço, carbono, algum material metálico, assim. São um negócio gigante, né? De grande dimensão. E eles estão apostando muito que esse navio a vela pode ser um dos grandes caras que vai movimentar, porque aí é muito limpo, né? É totalmente limpo, né? Sim. E aí são fontes para você complementar a movimentação de navios, né? Talvez para você iniciar a propulsão dele, você necessite algum combustível, um metanol, alguma coisa do gênero, e aí em voo de cruzeiro ou em navegação de cruzeiro continua com a vela, que é o piloto automático. Né? Eu fiquei com uma dúvida com o que você mencionou, porque em geral a gente ataca o quadrante estratégico, né? E Sim. Maersk é uma empresa talvez tão grande quanto a Vestas, não sei. Sim, mas o que vocês estão fazendo com os fornecedores menores? Ou seja, basicamente a gente consegue fazer muita ação ESG com grandes empresas, eles têm seus planos, mas minha preocupação sempre está
no fornecedor menor, aquele serviço de transporte, aquele serviço que você contrata no meio do mato, porque a torre eólica não fica no meio da cidade, e às vezes ele é Joãozinho da Silva, que tem um serviço de limpeza, que tem que te atender, e ele tem que entrar no mato, desmata tudo, coloca uns banheiros químicos, joga tudo no rio. O que vocês fazem com isso? Como é o trabalho com esse fornecedor? A gente tem, para todo fornecedor que entra na nossa base de fornecedores, nós temos um programa muito robusto de homologação. E a homologação dos fornecedores, ele é um programa que envolve não só aspectos de qualidade, que é um aspecto mais tradicional, que começou com a ISO lá atrás, né? Mas envolve também aspectos de ESG expandido, ou seja, a gente vê aspectos de preparo ambiental, né? Mas também a questão de social, como que esses fornecedores, eles operam com a sua força de trabalho, se pagam, logicamente, todos os encargos, se não tem mão de obra escrava, que também é um programa relativamente comum atualmente, talvez não across the board, todas as empresas, mas a Vestas aplica isso de uma forma muito sistêmica, muito séria, né? E a parte de governança, ou seja, como que é feito o tratamento de resíduos, como que é feita a gestão dessa companhia do ponto de vista ambiental. Então, qualquer fornecedor que tem que entrar na nossa base, né, da curva A e B, existe esse programa de homologação. Fornecedores menores, a gente conta muito com o diligenciamento do nosso time de campo, né? Então, nós temos prestação de serviço em vários parques Brasil afora, né? América Latina afora, e aí a gente conta muito com que o nosso time faça o surveillance também, né? Porque senão é impossível você ter uma equipe ou um prestador de serviço fazendo surveillance de uma base de fornecedores de mais de 1.000 pessoas. Como fazer isso e aprimorar isso, eu acho que tem espaço. Acho que é uma oportunidade, é uma demanda ainda não atendida, né? Que é o próximo passo para você conseguir aprimorar como chegar na curva C, como chegar naquele carinha pequeno que está isolado, um cara pequeno, uma microempresa. Então, essa é uma demanda um pouco mais difícil de você gerenciar, que conta realmente com o awareness, com o diligenciamento do nosso time de campo que está no front, no dia a dia com os nossos fornecedores. Tá, agora eu vou descer bem no nível mais prático possível, para dar alguns insights aí para a galera. Pega esse processo de homologação que você tem, talvez você não lembre todos os itens de cabeça, é natural. Mas se você tiver duas perguntas sobre esse item de homologação, se você tivesse que lembrar de cabeça, você consegue lembrar, tipo, top 5 parâmetros, né? Não top 5, mas pelo menos 5 parâmetros que você tem. Eu vou dar um exemplo. Tem que ter diversidade de liderança feminina. Estou inventando um parâmetro do item de homologação. Se você consegue lembrar 5. E a segunda pergunta vai ser quando não... Isso é um índice ou não é um índice? Um exemplo. Se for liderança feminina, eu homologo eles quando eles têm pelo menos 50%. Ou quando eles têm 30%. Quando eles têm 20%, eu não homologo, mas eu faço um plano de desenvolvimento para eles. Lembra aí de indicadores dessa homologação sua, alguns importantes que você tem, e se tem esse nível de um índice que você aceita ou não aceita. Tá. Atualmente, a gente não tem índices de ESG propriamente dito, né, que bloqueiam a entrada de um fornecedor. Tá bom. Tá? Mas eles são índices que estão sendo considerados, sim, para a gente fazer uma segunda fase no futuro breve, no sentido de você passar a régua e falar assim, bom, a partir de agora, esses que têm esse nível de qualificação seguem prestando serviço, a partir de agora, esses aqui não, né? O que sim existe uma régua muito clara, né, no que diz respeito a critérios de qualidade, ou seja, existem índices mínimos de qualidade, PPM, atendimento a processos, né, e questões de compliance, logicamente. Então, fornecedores que tenham algum tipo de apontamento em lei, algum tipo de apontamento, algum tipo de concern, eles não entram na nossa base de fornecedores. Então, por isso que eu digo muito, né, que o ESG, ele é a próxima ISO. Por quê? Porque atualmente, critérios de qualidade, de compliance, eles barram fornecedores. Os de ESG ainda não, mas muito em breve vão barrar, né? E atualmente a gente tem trabalhado mais no sentido proativo. Em que sentido? Por exemplo, nós temos trabalhado de forma proativa em estimular os fornecedores para que eles utilizem aço verde,
Tá? O que é o aço verde, para quem não está familiarizado? É o aço produzido com energia renovável. Tá? Hoje, grande parte da fabricação de aço no mundo é uma fabricação poluente. 8% aproximadamente, 8 a 9% das emissões de gás carbônico no mundo, eles são causados pelas siderúrgicas, né, no processo de fabricação de aço. Então, ali existe uma oportunidade de descarbonizar uma parcela muito importante da economia mundial. Então, a gente tem estimulado que os nossos fornecedores utilizem aço verde. Em 2030, aquilo é um hard date. Então, quem não tiver produtos oferecidos para nós com aço verde já não vende mais. 2030 já é um... Exatamente. Então, o que a gente tem feito parece, nesse momento... Está chegando, né? Mas está chegando. Parece, a gente tem 6 anos. Já estamos com a corda no pescoço. Exatamente. Boa. E esses são investimentos que levam tempo para acontecer, né? Então, o que a gente tem feito a gente já tem mapeado qual é o índice de emissões de gás carbônico da nossa base de fornecedores, a gente tem mapeado qual é o índice o percentual de diversidade de fornecedores, a gente tem mapeado a quantidade o percentual que os fornecedores reciclam os seus resíduos, né? Então, a gente já tem tudo isso mapeado e temos datas específicas para as quais, a partir daquele momento, quem não tiver aquele índice mínimo deixa de fornecer, né? Então, o aço verde é um bom exemplo, né? O transporte marítimo, a partir de 2030, também é um ótimo exemplo. Então, quem tiver... Para zero. Tem que cair para zero em 2030? Então, em 2030, para Vestas, quem tiver fornecendo transporte marítimo de forma carbonizada, né, não fornece para nós dali em diante. Net então, zero 2030. Net zero 2030. Essa é a meta da Vestas. Bem alinhada com a agenda da ONU, né? Exatamente. A maioria dos net zeros que eu estou vendo de transporte 2050. são a maioria 2050 e alguns 2040. 2030 é raríssimo. Mas nós temos que ser o exemplo. Né? Não, isso eu falei, moralmente tem que... Então a gente tem que mas puxar para cima. O rodoviário não. O rodoviário ainda não, mas a gente tem muito bem mapeado, né, qual é o índice de emissão, e o rodoviário a gente tem feito uma coisa diferente, né? Também abordando o outro lado do ESG. Grande parte dos parques eólicos no mundo, e se a gente pegar precisamente o Brasil, estão em regiões afastadas, ou seja, por incrível que pareça, onde tem muito vento, tem pouca população, né? Ou você tem populações mais carentes. Então, grande parte do vento do Brasil, se a gente pegar como um exemplo, está no semiárido do Nordeste brasileiro. Então, ali a gente vê que tem uma carência muito grande em tudo, né? Então, a nossa presença lá ajuda a trazer desenvolvimento, gera renda. Então, a gente procura fazer o quê? Levar grande parte dos nossos fornecedores para essas regiões. Então, a gente faz no Brasil uma etapa 2 o que foi a localização da cadeia de valor. Então, a gente está fazendo a nordestização, né? Então, o que nós estamos fazendo? Incentivando fornecedores a se instalar no Nordeste do Brasil para que você, consequentemente, leve emprego e renda de alta qualificação para esses lugares, né? E, paralelamente, a gente reduz também a emissão de gás carbônico, porque você transporta menos, né? Então, a gente mata vários coelhos com uma cajadada só. E, acima de tudo, você acaba trazendo a economicidade também. E a economicidade também, porque você transporta menos, né? Você tem uma logística menos custosa, tá? Então assim, você acaba trazendo vários benefícios com uma tacada só. Você gera emprego, gera renda, gera conhecimento, gera uma geração de riqueza que é constante daqui para o tempo, porque a partir do momento que você gera um emprego de alta qualidade naquela região, você está ajudando no desenvolvimento daquela região, né? E paralelamente, você também transporta menos, emite menos gás carbônico e gasta menos com transporte. Então, você consegue pensar de uma forma sistêmica. Sustentável. Uma cadeia totalmente sustentável. Uma curiosidade agora que me veio do parque eólico, por causa dessa economia local que você está falando, e segurança dos fornecedores. Qual que é o índice de um parque eólico, depois de estar operando, ser desmontado ou inutilizado? Veja, no Brasil essa é uma realidade que ainda não ocorre, é uma indústria muito recente. Né? Então, hoje todos os parques eólicos que surgiram no Brasil, nenhum fechou, desativou. Eu não digo que nenhum fechou ou desativou, porque aí depende, logicamente, do modelo de negócio de cada empresa e de quem opera, né?
Falando pela Vestas, todos os parques eólicos que foram instalados pela Vestas, eles estão operando bem, com alto nível de rendimento, de geração de energia, e essa é uma indústria relativamente nova no Brasil, né? Lembrando que o eólico no Brasil, ele cresceu praticamente de 0 para 30 GB de energia de base instalada que a gente tem hoje em cerca de 10 anos, né? Então, assim, o eólico em 10 anos instalou 2 Itaipus. É muita coisa, né? Então, essa é uma história relativamente recente. Os modelos de negócio, geralmente, eles são de 20 ou 30 anos. Então, você instala um parque eólico para ele ficar gerando energia por 20 ou 30. Então, se a indústria tem 10 anos de vida, é algo que ainda... só vai pintar daqui 10, 15 anos. É uma dúvida que vai pintar daqui 10 ou 15 anos, mas já existem soluções para ela, né? Então, mercados mais maduros, como o norte da Europa, Estados Unidos, a gente já vê que há uma atividade importante de descomissionamento de turbinas antigas, né? E aí entra importante a questão da circularidade. Então, olhando essa demanda que vai surgir no Brasil e que já existe em outras regiões do mundo, a Vestas hoje é capaz de fazer circularidade, de você conseguir reciclar grande parte dos aerogeradores, né? O componente que era mais complicado de fazer a reciclagem eram as pás eólicas, para a qual a Vestas desenvolveu há 2 anos atrás uma tecnologia para decompor as resinas e conseguir reciclar. Então, até 2040, 100% das turbinas da Vestas nós temos como meta de transformar em 100% reciclável, né? Seja através para fazer novas turbinas ou fazer outros equipamentos ou utilizar para qualquer outra finalidade. Então, hoje em dia, grande parte dos nossos equipamentos eles já são circulares, né? Você consegue reciclar ele, e a pá eólica era o último, vamos dizer, o último limiar, a última tecnologia que existia uma dificuldade, que hoje já existe uma tecnologia desenvolvida pela Vestas junto com seus parceiros estratégicos, fornecedores, no sentido de buscar uma solução para aquilo, né? Então, hoje nós somos a única empresa do mundo com capacidade de reciclar pás eólicas através de tecnologias desenvolvidas com seus parceiros estratégicos, e até 2040 a gente espera conseguir desenvolver formas de reciclar 100% do nosso aerogerador também. Vocês estão fabricando no Brasil? Ou estão Hoje importando? nós fabricamos no Brasil, nós temos a nossa fábrica em Aquirás, no Ceará, e ali nós fazemos a montagem dos aerogeradores, né? Da Nacelle, que é onde fica ali toda a inteligência da máquina. Nós fabricamos também aqui, com parceiros estratégicos nossos, as torres eólicas, todas do Nordeste do Brasil, e as pás eólicas também. Nós temos 2 parceiros no Brasil que fabricam as pás, que são desenho nosso, são processos nossos, e eles fabricam de acordo com o nosso design. E vocês estão exportando para a América Latina? Ou... Essa é uma oportunidade. Então, como o mercado no Brasil cresceu muito rápido, nós desenvolvemos uma capacidade para atender a demanda do Brasil. Nem deu tempo de sobrar. Né? Não deu tempo de sobrar ainda. Né? Isso é muito bom. E não deu tempo de sobrar ainda. Com o mercado atingindo uma maturidade, com o mercado agora chegando numa maturidade de qualidade, de sustentabilidade, de oferta e demanda de energia, né? A gente espera poder utilizar a base instalada do Brasil para poder exportar também para outras geografias. Então, estamos falando aqui de oportunidades de utilizar o Brasil para exportar para a Argentina, para o Chile, para a Colômbia, México, outros locais onde nós temos operações. Interessante. E aí vai ser divertido transportar pá, né? Exatamente. A pá dá trabalho para transportar. Dá trabalho, é muito grande. O pior dos componentes é a pá, a torre ou o aerogerador? Para o transporte, porque eu já vi na rodovia, né? Aí aqueles caminhões gigantes que vêm com o carrinho na frente fazendo escolta, porque o negócio é muito grande. Hoje as pás eólicas são o componente mais complexo para você transportar realmente, porque as dimensões são muito grandes. Né? Então, porque cada o resto pá desmonta, hoje né? é quase um quarteirão uma pá, né? E então, o resto desmonta, né? O resto desmonta. Então, as torres elas são ofertadas em tramos. Então, cada tramo você tem 80 metros, 90, 100 metros, e aí aquilo é dividido em várias seções. Isso, né? Então, a torre, não que seja fácil de transportar, mas tem uma complexidade menor. Né?
A pá eólica não. A Bicho, pá você é- tem Putz. todo o ângulo, É. todos os trick-trick dela ali, então ela é um pouco mais complexa. Tem toda uma engenharia de transporte por trás que é necessário ser desenvolvido de novo, né? Tudo isso em conjunto com os nossos parceiros estratégicos. Aí você envolve a engenharia da Vestas, envolve os nossos parceiros de transporte, envolve os parceiros de navegação e por aí vai, né? E até, logicamente, a gente envolve muito as nossas instituições das quais nós fazemos parte, ou seja, a Beólica, a BIMAC, e também o governo, né? O governo, de certa forma, ajuda bastante a gente em dando feedback do que tem que ser melhorado para a gente aprimorar a nossa tecnologia de transporte. Perfeito, perfeito. E outra curiosidade de transporte. Para transportar, quando a gente fala de transporte rodoviário, é muita oferta de transporte rodoviário no Brasil, né? É muita gente com muito caminhão. Sim. Só que para transportar a pá, não. A grande maioria dos fornecedores tradicionais, eles fazem o transporte dessas pás, por exemplo, são coisas grandes, ou você já fica restrito no número pequeno de fornecedores que faz uma operação dessa mais complexa? Assim, o eólico ele é um setor de nicho, né? Então, não é qualquer caminhão que faz o transporte de componentes eólicos, né? Principalmente quando a gente fala de pás, torres, a nacelle já é mais containerizada, então é mais padrão. Mas quando a gente fala de pás eólicas, realmente é uma outra dimensão. E aí existem equipamentos específicos para isso. Tá? Hoje em dia, há uma quantidade bastante relevante de companhias que fazem o transporte de pá eólica, né? E, logicamente, a gente não trabalha com todos, mas a gente resolveu focar nossos esforços em ter 3 ou 4 companhias que trabalham para a gente de uma forma mais próxima, porque como o transporte ele é complexo e o aspecto de segurança é extremamente importante para nós, né? A gente resolveu adotar uma estratégia de trabalhar com poucos fornecedores, mas mais próximo deles, para que pudéssemos qualificar eles também e assegurar nível de segurança de transporte adequado. Perfeito, perfeito. Do ponto de vista de risco de assalto, não tem, né, nesse transporte. Eu tenho. Não tem, né? Roubar uma pá, conseguir levar, não tem o que fazer, né? Não tem. Bom, roubaram os vergalhões da perimetral do Rio, lembram que sumiram os vergalhões de não sei quantas toneladas quando demoliram a perimetral? Nada me surpreenderia. Sumir uma pá, mas isso não tem. Mas tem um componente de seguro no transporte. O seguro aí depende da sinistralidade, mas é como qualquer indústria, né? Então, isso é uma coisa comum. Eu acho que o seguro ele mais se relaciona não quanto ao valor da carga ou o risco dela ser roubada, mas quanto ao índice de acidentes daquela carga. Então, exatamente. Por isso que a gente resolve focar em poucos parceiros, mas a gente qualificar muito bem, está muito próximo desses poucos parceiros, para que a sinistralidade seja baixa e a gente consiga ter, logicamente, além dos compromissos de ESG, porque ninguém quer se acidentar, logicamente, mas ter uma economicidade no transporte adequado. O legal que você está falando da Vestas realmente, que abre um pouco o nosso olhar, a gente acabou falando bastante de energia, né, Rodolfo? Mas você vê essa geração de valor para uma economia local, né? Você vê essa questão de tratamento, você vê essa questão da energia limpa. Ele entra em alguns aspectos do ESG que não são o dia a dia das outras empresas, né? Que a gente acaba se preocupando muito apenas, não que seja pouco, mas com CO2 e a gente tem uma pauta, por exemplo, de diversidade muito forte. Talvez a pauta que você falou de trazer sustentabilidade econômica social para regiões contribua mais em termos de volume da Vestas do que a pauta de diversidade dentro dos fornecedores, né? Sim, com certeza. Acaba gerando um volume de ESG maior do que pensar apenas na diversidade, não que não seja importante, é importantíssimo, mas O que vocês têm de plano, para a gente fechar aqui, o que vocês têm de plano na área de suprimentos, né? Na área de suprimentos de vocês e não na empresa como um todo, para os próximos 5 anos? Você falou um aí, que é 2030, que eu falei, nossa, marítimo net zero. Quais são essas metas que você tem? Pode ser até 2030 mesmo, de outras metas para a área de suprimentos da Vestas. Tem uma série de desafios, né? Uma das metas que nós temos pensado, e aí muito em linha com a sua área de trabalho também, né, Sandoval? Mas no sentido da gente fazer um melhor acompanhamento, um scorecard de ESG dos nossos fornecedores e a gente começar a promover, por exemplo, programas de supply chain financing, né, para aqueles que tiverem o melhor índice de sustentabilidade.
Tá? Então, com isso, a gente, ao invés de apenas penalizar fornecedores por não atingirem um certo trigger, certas métricas ESG, a gente atua da outra forma, incentivar também, ou seja, aqueles fornecedores que tiverem índices de ESG mais favoráveis, eles vão ter direito a uma taxa de financiamento do fluxo de caixa ao vender para mim, o Supply Chain Finance, né, mais competitivo do que aquele que tem índices de sustentabilidade não tão bons. Né? Então, essa é uma forma da gente também incentivar a cadeia de valor. Né? Outras coisas que a gente vem colocando como meta também é o early engagement de fornecedores, ou seja, trazer ele para co-engenheirar com a gente e trazer soluções. Né? Então, o programa do Lean, né, que o Toyota começou 50 atrás, no final das contas, ele é ESG também. Né? Sim. Por quê? Porque você está eliminando desperdício de pessoas, de tempo, de resíduos e toda a natureza, né? Desperdício de transporte. Então, essa é uma forma como a gente tem trabalhado também sob esse ângulo muito próximo aos nossos fornecedores, ou seja, como que a gente pode fazer o Lean em conjunto com os fornecedores para reduzir desperdícios de uma forma geral. Ou seja, por exemplo, né? Grande parte dos nossos componentes, eles utilizam pallet de madeira. Né? Então, eu já conversei com vários dos nossos fornecedores, juntamente com o meu time, do tipo, como que a gente pode ter outras soluções para evitar o pallet de madeira? Por quê? Por que eu vou ficar matando, né, árvores, impactando a natureza com árvores, mesmo que sejam de reflorestamento, se eu posso evitar o pallet de madeira? Então, uma das formas é você estar mais próximo da nossa operação, transportar menos. Né? Outra forma é como que eu posso trazer uma parte da minha operação para aquela região, ou que formas de içamento eu posso ter naquele componente para não necessitar daquele pallet de madeira. Né? Outra forma, por exemplo, é a circularidade ou logística reversa de embalagens. Né? Então, os componentes e tudo aquilo que a gente compra na nossa cadeia de valor vem com embalagens embutidas. Isso é normal, isso em todas as cadeias. Então, como que a gente pode olhar com um olhar um pouco mais cirúrgico essa logística reversa de embalagem e reutilizar elas? Né? Então, uma coisa que nós começamos no ano passado, por exemplo, a embalagem das torres eólicas. Né? Você tem os tarps que vão nas pontas, então nós começamos a fazer a logística reversa disso aqui. Então, trazer de volta dos parques eólicos para as nossas fábricas, para os nossos fornecedores, para reutilizar e fazer aquilo recircular várias vezes. Né? Então, tem um aspecto não apenas econômico nisso daqui, mas também uma responsabilidade social. Né? Como vocês têm implantado a cultura no comprador? Vou dar um exemplo, porque, de fato, o pior inimigo do ESG é o comprador quando tem as metas ruins. Tua meta é saving, tua meta é comprar rápido. Uhum. E ESG não é um indicador que tem que ser cumprido, mas não está dentro da meta. Como vocês têm implantado essa cultura para que o comprador seja o embaixador do ESG com os fornecedores e não somente o negociador da compra? Tá. Metrics drive behavior, como diria o Peter Drucker. Né? Então, logicamente, a gente tem as métricas tradicionais de uma área de suprimentos, que é o quanto você impacta o P&L do negócio no bottom line, o quanto você ajuda na geração de caixa, mas a gente também tem várias metas associadas ao nosso programa de Supply Quality and Development, que tem o ESG embutido nele. Né? Então, por exemplo, essa questão do Lean, né? O Lean com um aspecto não apenas de você trazer eficiência operacional, mas redução de desperdícios, principalmente, isso foi parte da métrica de todo mundo no time no ano passado. Né? Entre outras. Então, o que a gente vem fazendo agora, que nem falei, nós mapeamos a nossa base de fornecedores, questões de emissão, sustentabilidade, vários aspectos ali de diversidade, e nós temos alguns milestones muito bem definidos, 2030, 2040, ou seja, 2030, qualquer transporte marítimo descarbonizado. Né? 2025, 100% da nossa frota de serviços tem que ser descarbonizada. 2040, nós temos ali a ambição de ter 100% dos nossos aerogeradores sendo recicláveis. Então, tudo isso viram planos de negócio, viram ações no dia a dia para a gente ir preparando a cadeia de valor para que essas metas sejam atingidas, e isso está no Goals and Objectives do time todo. Muito bom, muito bom. Vou fechar aqui com uma conclusão. Eu acho que o legal, Rodrigo,
bater esse bate-papo com você. A gente já fez outros bate-papos de ESG aqui nos Supply Talks, mas vocês, por serem essa empresa que já vende e tem o produto em si como produto ESG, é como se tivesse uma visão de um plano um pouco mais estratégico e as outras que eu fiz estão um pouco mais táticos, né? Estão com indicadores mais simples, digamos assim. Né? Como eu falei, diversidade, liderança, estão aqui sustentabilidade, o financeiro, o cara tem que ter transparência na informação, tem que fazer auditoria do balanço. Então a gente vê muita coisa um pouco mais tática, enquanto que eu acho que esse bate-papo com você foi legal, porque ele foi um pouco maior, assim, né? Ele foi um pouco mais estratégico, com metas mais a longo prazo, com essa questão de sustentabilidade econômica, financeira, com transformação de região de uma maneira maior, né? Acho que foi interessante essa visão. Foi um bate-papo aqui que ficou... não repetiu o que a gente fez anteriormente, né? Foi um bate-papo diferente. Tem algumas coisas de natureza tática também, como, por exemplo, né? A gente incentiva os nossos fornecedores a, logicamente, utilizar energia renovável em suas operações. Né? Então, o que a gente faz? A gente faz um connect wing-to-wing. Nós conectamos os nossos fornecedores com alguns dos nossos clientes para que os nossos clientes possam vender energia renovável diretamente para eles. Então, isso aqui faz o quê? Isso aqui gera vários impactos. Né? Primeiro é descarbonizar meu fornecedor, que é uma das ambições, logicamente, ou seja, já vou preparando ele para as metas de 2030 e 2040 que nós temos ali em diante. Então, a gente já está atendendo antes a descarbonização da nossa base de fornecedores. Então, até 2030, 45% de redução de emissões de gás carbônico nós temos para toda a nossa cadeia de valor. Então, a gente já está trabalhando antecipadamente nisso, né? E isso, ao mesmo tempo, acaba barateando a geração de valor do meu fornecedor. Por quê? Pode te dar desconto. Pois é. Então, todo mundo ganha, né? Compras. Então, 30%... Hoje em dia, a gente tem energia eólica sendo 30% mais barato no mercado livre do que a energia no mercado regulado. Então, a partir do momento que os meus fornecedores utilizam energia que eu ajudo o meu cliente a gerar, ele, ao mesmo tempo, tem uma redução de 30% ou mais na conta de energia dele para conseguir produzir para mim e para os outros clientes deles, né? Então, essas coisas de natureza tática, elas já vêm sendo realizadas no dia a dia, de novo, sempre com ambição no estratégico. Mas aí, de novo, você fez um tático, mas você está olhando lá a emissão zero de carbono dos seus fornecedores. Não, e 30% também de redução são 2 meses de conta de energia, ou seja, no ano você basicamente mata 2 meses. Então, interessante. Dá para pingar 1% de desconto aí, você acha? Talvez. Rodrigo, para fechar, vamos às nossas perguntas. Vamos lá. Finais aqui, perguntas que a gente faz a todos os nossos convidados. E a primeira pergunta é uma frase de impacto. Olha, teve uma frase que eu escutei no ano passado, num evento na Dinamarca, que estava a ex-primeira-ministra da Dinamarca, que eu gostei muito, né? A Helle Thorning-Schmidt. Ela falou, "It's cheaper to save the planet than destroy it." Né? E é uma frase que realmente te coloca para pensar, né? Porque muitas vezes a gente fala assim, ESG custa. Tem um investimento. Mas o que é mais barato? Você investir para que o planeta exista ou você destruir ele? Então, meio que acaba reframing a situação e te colocando numa outra perspectiva, né? Então, eu achei muito feliz essa colocação da Helle e isso mostra esse mindset dos políticos nos países escandinavos, que eles já estão realmente em outro patamar em termos de políticas públicas, em termos de preparo para a descarbonização, que é algo que tem chegado com mais força agora no Brasil e na América Latina. Perfeito. Bom, e nos últimos anos, qual foi o conselho mais relevante que você levou para si e está seguindo até hoje? Acredite nos fundamentos, né? Eu acho que quando as coisas às vezes não fazem sentido, você tem que manter os seus fundamentos sólidos e acreditar neles, né? Então, por exemplo, né, a indústria renovável sofreu muito nos tempos de pandemia. Por quê? Porque a gente teve ali, não só o renovável, né, mas talvez o renovável tenha acontecido de uma forma mais forte, porque o nosso negócio ele é um negócio de ciclo longo. Então, por exemplo, nós vendemos projetos que eles são entregues depois de 2 ou 3 anos. Então, assim, até o ano passado, nós estávamos entregando contratos que havíamos vendido antes da pandemia. Então, você imagina, aconteceu pandemia, o barril do petróleo cai, sobe, dispara, commodities, uma loucura, depois a guerra da Rússia e tudo mais.
Tudo isso aconteceu e nós havíamos precificado nossas soluções ainda com uma realidade que não existia mais. O mundo mudou completamente, né? Então, várias empresas do setor, né, nós, os nossos fornecedores, eles sofreram algumas perdas financeiras importantes. E aí, quando você está sofrendo uma perda financeira, puxa vida, será que é o setor? Será que isso tem futuro? Mas o fundamento a gente vê, né? A gente vê que o mundo está descarbonizando o ESG, a demanda por energia renovável está realmente acelerando, então a gente sabe que, às vezes, o mercado ele vive momentos difíceis e é nessa hora que você tem que ver o longo prazo. Então, os fundamentos eles têm que ser muito sólidos para você continuar apostando. Então, acredite nos fundamentos é uma frase muito boa, vamos dizer assim. Boa. Próxima, uma competência que você acha que todos hoje devem dominar? Olha, todos têm que entender de financials, tá? Então, entender da parte financeira é fundamental. Então, eu gosto muito de fazer com que o meu time tenha um olhar financeiro sobre a coisa. E o olhar financeiro não aquele financeiro tradicional do contador, mas sabendo enxergar valor, né? Então, por exemplo, você tem essa pegada de conectar o cliente com o seu fornecedor para que um forneça energia mais barato e aquilo recircule para você e acaba trazendo benefício. Então, esse olhar financeiro é um olhar importante. Você saber enxergar as alavancas de valor da sua cadeia de valor, mas também lá na ponta, no cliente, é fundamental. Você saber enxergar como que a companhia gera valor com um olhar financeiro e como que você pode utilizar essas alavancas, né? Seja na ponta compradora ou na compra vendedora, ou às vezes até fazendo uma coisa conectar com a outra, é fundamental. Eu até diria na tua explicação, se eu tivesse que pôr 2 palavras, para ficar bonito aqui, eu colocaria que a competência é conhecimento de sustentabilidade financeira. Sustentabilidade. Também. Não é? Ficou bonito. Ficou bonito. Conhecimento de sustentabilidade financeira, que é isso que você falou, é sustentabilidade na cadeia inteira. Circularidade. E não olhar pelo financeiro do saving, do valor, né? Exatamente. Ele é maior, não sei o que fazer. Você tem que ter uma visão holística do Holística, negócio. né? Uma visão sustentável. É interessante que você comentou, porque tem uma faculdade no Chile, que eu participei outro dia de uma aula, que eles em todas as profissões e em todas as aulas eles têm um módulo de finanças sustentáveis, marketing sustentável. Isso está sendo uma tendência, como o valor agregado deles para a sustentabilidade na base, ensinar as pessoas a entender isso. Então, finança sustentável que você mencionou é uma coisa que é super importante, porque o olhar do contador não serve para isso. Não, e esse é o ponto, assim, o óbvio só é óbvio para o olho preparado. Exatamente. Né? Então, você tem que preparar o olhar para enxergar a sustentabilidade como um valor. E a hora que você prepara o olhar com esse ângulo, você começa a enxergar valor em tudo, né? Então, eu acho que é esse um pouco do olhar, é um olhar meio contemporâneo. Você não vai ver na contabilidade by the book tradicional, mas você tem que entender muito bem dessa contabilidade by the book e preparar o olhar para enquadrar nessa realidade contábil e aí, a partir daí, você consegue enxergar a alavanca de valor em todo lado. Eu vou copiar essa tua frase, gostei. E conta pra gente, a gente às vezes assume verdades absolutas, alguns dogmas e muda o entorno, mudam as regras e a gente muda de ideia. Tem alguma coisa meio relevante que você tenha considerado uma verdade, tenha jogado para a equipe, falado, galera, é assim, depois mudou de ideia, teve que voltar atrás e reformular? Olha, eu mudo de ideia várias vezes, né? Às vezes o pessoal acha que eu sou até bipolar, né? Mas eu acho que você ter a humildade na gestão de, às vezes, você entender que está num caminho que não é o melhor, escutar os demais, seja no time, pares, refletir e mudar de direção é uma virtude, né? Aquela forma de gestão mais antiga de que, puxa, você é o chefe, dá as ordens, segue a direção, muitas vezes, né, a direção está correta e vamos em frente, mantém os fundamentos. Mas se você perceber que aquele fundamento não é o correto, tem que ter a humildade para mudar de ideia e voltar atrás, né? E pedir desculpa às vezes. E pedir desculpas às vezes, né? Então, por exemplo, pegando um exemplo aqui, recentemente a gente teve desafios na Argentina, né? Então, a Argentina é uma economia altamente volátil, né? Inflação louca, taxa de juros nas alturas, inflação galopante, várias moedas. Então, em algum momento a gente adotou um modelo de operar no país de que esperar para fechar o negócio com os nossos clientes era melhor e depois ir para o fornecedor.
E a gente teve que reconhecer que não era o melhor, né, modelo, né? Então a gente flipou o modelo de negócio por completo, engajamos os nossos stakeholders e falamos, olha, vamos fechar antes com os fornecedores e a partir daquele momento que eu fechar com os fornecedores, eu fecho com o meu cliente, porque daí eu já tenho a condição toda vinculante de ponta a ponta, né? Então, isso tem operado bem desde então. Então, assim, várias coisas nesse sentido, né? Em realidades que mudam muito rapidamente, você também tem que ter a habilidade de escutar, ser humilde e poder aprender e mudar de direção se a direção nova fizer sentido. Muito legal. Sabe que já que a gente está falando do tema, eu não costumo dar, né? Eu só pergunto, eu não falo minha opinião. Mas hoje eu vou falar uma. Cara, 10 anos atrás, eu era completamente resistente e cheguei a falar várias vezes que esse negócio de sustentabilidade não era ESG, não ia para frente. Eu falei isso várias vezes, falei, cara, esse negócio não vai funcionar, as empresas só querem saber da grana no final das contas e ninguém está preocupado com o planeta, com o negócio, e esse negócio é para inglês ver, e isso aí é balela pura. Eu cheguei a falar isso várias vezes, lembro, tem um caso que eu sempre digo aqui, quem já ouviu sabe, que tem um Anjo, que é um amigão meu, que é da Tegra, né, diretor de sustentabilidade de compras, praticamente da Tegra, incorporadora, consultora. Ele quis fazer uma palestra no nosso evento, há uns 8 anos atrás, de sustentabilidade. Eu falei, Anjo, não dá, né, cara? Ninguém vai ouvir tua palestra, cara. E isso há uns 8 anos atrás. E hoje eu mudei completamente de opinião. Tá? Porque o mundo evoluiu e eu falei, opa, eu estava errado, porque realmente... tem a lógica da explicação do porquê, né? Acho que o capitalismo não saiu de voga, porque isso hoje já dá mais valuation para as empresas, o consumidor final, nós como pessoa física, a gente já deixa de comprar um produto, não deixava, e a empresa perde lucro, e quando a empresa perde lucro é melhor investir em ESG. Então o capitalismo não saiu de cena, mas houve um movimento em que um negócio que eu não acreditava, eu mudei de opinião. Hoje eu sou 100%... aposto que esse dia é um caminho sem volta. E assim, né? E de novo, voltando à frase, acredite nos fundamentos, né? Hoje de manhã eu estava lendo uma notícia de que em 2023 o maior fundo soberano do mundo investindo em diversificação da economia foi da Arábia Saudita. Então assim, se a Arábia Saudita investiu 32 bilhões de dólares em 2023 para sair do petróleo e diversificar a economia deles, é porque eles estão entendendo que a coisa é séria, né? Se a gente olhar todos os grandes private equities do mundo, tem uma posição comprada em empresas de sustentabilidade, ou seja, todo mundo está entendendo o que é essa tendência, os fundamentos estão lá. Então, se os donos do dinheiro estão vendo que isso é importante e que vai trazer retorno, quem sou eu para dizer que não? É isso aí. O problema é que a gente tem que ficar mais de olho, né? Porque 10 anos atrás, por exemplo, um racista falava abertamente, era racista. Uma pessoa que não entendia falava abertamente. É o greenwash, né? Exatamente. Então, hoje a gente está com esse problema. Por exemplo, que você comentou, a empresa é diversa, sim, mas é um questionário. Como é que a gente vai descobrir quem está fazendo isso porque sim ou quem realmente está dentro? E aí, onde para mim vem o desafio do ESG, de você poder... além de liderar o que você está fazendo, está genial, porque você está liderando uma tendência que está muito forte no mundo em ESG, mas agora como é que a gente garante que as pequenas empresas ou que as empresas que também divulgam informação, essa informação seja real? Estava outro dia num evento onde estavam falando de diversidade, mas os 7 diretores eram todos homens, brancos, etc., e a diversidade baseava porque tinha uma pessoa, uma mulher, na gerência, e como não faz sentido você dizer que você é diverso e você está ali parado em frente e você não consegue mostrar isso. Então, esse para mim é um desafio super importante, mas eu gostei muito do que você comentou, e especialmente o teu comentário é super relevante, porque isso aqui não vai dar certo. A única forma que tem que dar certo é que a gente bata na tecla todo dia e continue batendo na tecla, independente que a gente veja que 2030 está na porta, e que talvez a gente não chegue na meta, a gente tem que lutar para chegar na meta, até o último dia. E outra coisa, o que a gente tem que considerar é que tudo isso é um processo, né? Se você pegar, por exemplo, a jornada da qualidade, né? Eu sou engenheiro de produção de formação, né? Então, a qualidade não nasceu com a ISO, na década de 80, 90. A qualidade nasceu décadas atrás com o Deming, com o Juron e outros caras, até que PDCA, tudo aquilo... A partir que tudo aquilo em algum momento fala assim, opa, então vamos empacotar nas ISOs, isso aqui vira agora linha de corte para fazer negócio ou não fazer negócio. Eu vejo a sustentabilidade trilhando o mesmo caminho, né? Então, assim, há alguns anos nós já temos vistos
órgãos certificadores, auditorias, práticas, que em algum momento isso vão virar standard de indústria, e a partir daquele momento você faz ou não faz mais negócio se não atender. Né? Aliás, fica a dica que eu sou fã do questionário Ethos. Cara, para o Brasil, acho que é sensacional, eu uso muito, acho que lá está muito bem, cara, didático pra caramba, matriz de evolução, 4Ni, cara, vale a pena, quem quiser pesquisa aí questionário Ethos, acho que é um bom caminho. Eu recomendo o do Pacto Global da ONU. O do ODS? O da ODS, o da COP deles. O do Ethos eu gosto, mas eu acho que ele é muito extenso para uma empresa menor. Uma empresa mas ele tem os parâmetros, isso eu achei sim, legal. Não, sim. Ele tem o tipo de implementação nível 1, nível 2, nível 3 e nível 4. Mas se transforma em algo um pouco cansativo e o grau de desistência do respondente é muito grande. Por isso que eu prefiro, obviamente, para empresas que não têm uma unidade de ESG dentro, que resumam um pouco. Na minha jornada, eu sempre falo, cara, primeira coisa, faz uma política. Se você não faz uma política, você não tem como seguir por nada. Depois da política, a gente começa com passo 1, 2, 3. O questionário Ethos, o questionário do Pacto Global, o questionário de EcoVadis é quando você já tem certeza do que você implementou. Então, a gente tem que ir muito bem. Eu gosto do Ethos, eles estão muito focados em diversidade, que é uma das coisas que eu também não gosto de algumas instituições. Ethos é muito diversidade, a Anshan é só crédito de carbono, então a gente tem que procurar esse equilíbrio entre as coisas, porque não pode ser só crédito de carbono, não pode ser só diversidade, tem que ter crescimento econômico. Você falou que a gente não marcou o ponto, mas o que vocês mais estão fazendo é trazer emprego para uma comunidade que não tem emprego. E a nível de dependência dessas empresas é muito grande com você, então a responsabilidade deles é maior ainda, porque imagina amanhã eles dizem, não, vamos levar a fábrica para a Argentina porque está mais barato. Eles destroem a localidade. Então, dentro do planejamento estratégico, o crescimento econômico local eu acho sensacional. E para fechar, uma música que você tem a recomendar, que a gente colocará, se não estiver ainda na playlist aqui dos nossos alunos. Vamos lá, acho que Eye of the Tiger, né? Eye of the Tiger esse deve ser clássico, Survivor, né? Mas, Survivor, resiliência. É você colocar literalmente faca nos dentes e para cima, né? Exatamente. Essa é da Survivor, né? Survivor. Vamos pôr aqui um pouquinho, senão a gente toma um copo aqui. Mas... Muito bom. Isso é um pouquinho, né? Essa é a nossa playlist. Essa realmente é um clássico, né, cara? Esse é um clássico. Aliás, resiliência. Vocês assistiram o documentário do Stallone? Não assisti. Netflix, cara, eu já assisti. Legal? É bem legal, viu? Bem legal. Ele vale resiliência mesmo, né? Foi negado várias vezes eu não sabia, né? Não vou dar um spoiler aqui, eu vou dar um spoiler. Não, spoiler, né, não tem jeito. O spoiler não do documentário da vida dele é que eu não sabia disso. Porque ninguém convidava ele como ator, né? Que a galera achava que não tinha futuro. Ele resolveu escrever as coisas. Então, tudo do rock, é ele que escreveu. Ele é o roteirista, ele é o diretor e ele é o ator. Ele falou, cara, se ninguém vai me escalar, eu me escalo. E ele escreveu história. Ele é coisa louca, eu não sabia disso. Ele é o Eye of the Tiger, né? Ele é o Eye of the Tiger. Muito bom, cara. Muito bom. Para fechar, nós trouxemos aqui a Ju trouxe, sei lá, um presentinho na camisa do Supply. Você, vamos usar, deixar para aqui. Veja que aí, vamos ver se tem SD, confira se a sigla tá aí, vamos ver. Tem sim. É lógico que tem, imagina que erro seria. Bom, se a gente não tivesse o Rodolfo aí, então, muito bem. Muito bom, obrigado. Rodolfo, muito obrigado. Obrigado a você. Pelo esse co-host aqui. Obrigado, Alex. Rodrigo. Obrigado, Rodolfo. É um prazer. Obrigado, Rodrigo. É isso, pessoal. Mais um Supply Talks aqui. Quem gostou, compartilhe. E como eu fiz aquele resumão antes de fazer o bate-papo ping-pong, acho que vocês tiraram vários insights. Montem planejamentos de SD lá na estratégia da sua empresa. Montem táticos, montem coisas operacionais. Se preocupem muito com toda a cadeia de valor e a cadeia de fornecedores. Esse é um caminho, de fato, para um caminho em SD mais sustentável e não ficar em coisinhas bem pontuais. Beleza? Um abraço e até o próximo Supply Talks.